Shalom, shalom, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Etienne, eu faço parte aqui do grupo de leitura do Techuvá. Sim, nós fazemos parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. E hoje nós vamos compartilhar mais um capítulo do livro de Apocalipse. Nós estamos no livro de Apocalipse, o capítulo 15. E antes de iniciar a leitura com vocês, eu quero convidá-los a estarmos orando ao Senhor. Vamos lá? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te engrandecer pela sua misericórdia e pela sua bondade. Pai, obrigada por esse tempo tão precioso que o Senhor está nos concedendo. E nessa hora eu clamo, Pai, para que a sua bondade seja revelada a cada um de nós. Que o Senhor, Pai, revele aos nossos corações os mistérios escondidos na sua palavra. Que o Senhor nos revele os segredos, Pai, que possuem, Senhor, nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos conceda, Pai, a oportunidade de compreendermos e de aprendermos contigo. Seja bem-vindo, Senhor, em nosso tempo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Pai, em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vamos dar aqui início à nossa leitura? Apocalipse, capítulo 15. Os anjos e as últimas pragas. Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então, vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, um monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé perto do mar de vidro e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. E cantavam assim: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo, todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante, e tinham faixas de ouro em volta do peito. Então, um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. E o templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim as 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. Amém, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, por mais uma oportunidade que temos tido de ler a Sagrada Escritura. Queridos, assim conforme o capítulo 16, o capítulo 15, ele vai trazer para nós aqui um pouquinho, né? Vamos assim dizer, é, acerca da compreensão das 7 taças, que representam o juízo do Senhor a ser derramado sobre toda a humanidade. Uma coisa que aprendemos aqui no capítulo 15 é que quando o Senhor ele manifesta a sua visão para João, ele manifesta uma visão completa. E tudo que nós temos visto desde o primeiro capítulo até o final, nós vamos compreendendo cada vez mais que nós nos aproximamos do fim. Tanto lendo aqui na literatura, como também no nosso dia a dia, na nossa vida física, né? De fato, o reino espiritual é algo sobrenatural. E algo que vem me chamar a atenção aqui é que quando a palavra do Senhor ela vai nos falar sobre as 7 taças que contém a ira do Senhor, ela vai nos dizer que essas taças já estão diante da presença do Senhor. Então, se formos analisarmos aqui bem a fundo, nós podemos contemplar que essas taças não se iniciaram hoje ou ontem, não, mas vem-se de muitos e muitos e muito tempo atrás. Então, nós vemos que o Senhor tem cumprido até no dia de hoje
Mesmo em meio a tudo que a gente está vivendo aqui nessa terra, Ele tem nos mostrado o seu amor e a sua misericórdia. O Senhor, mesmo derramando sobre o povo, a terra, um pouco da sua ira, porque nós não vivemos tudo, estamos vivendo um pouquinho de cada vez. O Senhor tem mostrado amor por aqueles que Ele ama, por toda a terra no geral. Só que algo que o Espírito Santo ele chama a atenção do meu coração é que nós não estamos percebendo a oportunidade que o Senhor está nos dando. Todos os dias é dia de oportunidade, todos os dias é dia de nos voltarmos para o Senhor, de nos arrependermos, todos os dias é dia de procurarmos alinhar o nosso coração com aquilo que agrada a Deus. Mas muitas das vezes nós estamos tão desapercebidos que nós não compreendemos que mesmo no dia mau, o Senhor tem nos mostrado o seu amor. E eu quero até deixar um ênfase aqui, eu espero que vocês me compreendam e me entendam. Quando nós falamos aqui no capítulo 15 acerca da ira do Senhor, eu não estou dizendo para você que o Senhor é mau. E que os dias que nós estamos vivendo, em que está sendo derramado sobre a face dessa terra o juízo do Senhor dia após dia, não estou dizendo para você que Ele é mau, que Ele é ruim, não. Mas eu estou dizendo para você que o Senhor ele é justo. Ele é tão justo que a gente vai ver aqui na palavra dele, no próprio capítulo 15, a palavra do Senhor nos trazendo essa certeza. O Senhor ele não pode negar a si mesmo. Ele é tão justo, mas tão justo que ele nos deixa fazer o que quisermos. Mas a justiça dele é tão assim, vou usar esse termo, tão esplêndida, que ele nos permite colher exatamente aquilo que buscamos. E aí você pode dizer, mas irmã Etienne, e se a gente se arrepender? E se a gente não praticar mais? E se a gente abandonar os nossos pecados? O Senhor, Ele é amor. Então Ele com amor, com carinho vai cuidar de todos nós. Mas Ele não vai nos privar de vivermos aquilo no qual nós cometemos. Aquilo no qual foi acometido lá no passado, em outras gerações passadas, e que veio a ter permanência em nós. É claro que o Senhor livrará aqueles que verdadeiramente se arrependerá. Mas vamos olhar no geral? Quantas pessoas realmente têm valorizado aquilo que o Senhor fez? Quantas pessoas de fato têm valorizado o sacrifício que o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus fez em prol de toda a humanidade? Quantas pessoas de fato têm entregado seu coração ao Senhor? Tá vendo? Muitas das vezes nós falamos de coisas que nós não compreendemos. Mas o Senhor, Ele é digno de ser louvado e adorado. É por isso que eu vejo que essa canção, em que os vencedores louvam ao Senhor, ela é mais do que justa, ela é bela, ela é magnífica e merece ser entoada. Porque ela nos fala a respeito de quem o Senhor é. Ela testemunha acerca do Senhor, como também testemunha que todos aqueles que conhecerão a obra de suas mãos verão que a justiça e a verdade sempre esteve no coração do Senhor. Queridos, eu quero deixar essa palavra para vocês. E eu quero pedir ao Espírito Santo que ele venha ministrar ainda mais aos nossos corações. Que eu e você, todos nós, enquanto ainda estivermos sobre essa terra e ainda nos for dada a oportunidade, que venhamos nos manter firmes no Senhor. Que venhamos lutar dia após dia para ter em nós, dentro do nosso coração, o reino do Senhor estabelecido. Que venhamos realmente abandonar os nossos erros, os nossos pecados, que de fato venhamos nos arrepender verdadeiramente ao Senhor, para que a misericórdia dele nos alcance e nos cubra, não só a gente, como também aqueles que estão ao nosso redor. Não se esqueça, o Senhor, Ele é bom em todo o tempo e Ele está pronto para nos receber, se nós verdadeiramente nos entregarmos a Ele. Mas Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar a sua palavra, Ele não pode deixar de cumprir o que Ele mesmo nos disse que faria. Embora muitas das vezes nós vemos exemplos de que o Senhor voltou atrás com seus pensamentos, podemos ver que houve um milagre. Mas, no tempo em que foi necessário, o Senhor precisou executar o seu juízo.
E assim conforme foram nos dias passados, também virá a ser nos dias de hoje. Lembrem de Noé? O Senhor poderia ter perdoado a terra por causa de Noé, mas o Senhor o salvou e executou o seu juízo sobre o povo existente naquele tempo. E assim vem sendo sucessivamente até o dia de hoje. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo e que todos nós, que você que está me ouvindo agora, seja guardado pela presença do Senhor, pelo amor do Senhor, pela misericórdia do Eterno e que essa palavra fale poderosamente ao seu coração.